Fala pessoal, bem-vindos a mais um mergulho nas nossas análises. Hoje a gente vai decodificar um negócio gigantesco, um dos pilares espirituais mais profundos, complexos e, convenhamos, muitas vezes mal compreendidos das religiões de matriz africana aqui no Brasil. Nós vamos fuçar nas origens históricas, no simbolismo denso e fazer aquela desmistificação caprichada nessa tradição ancestral dos pretos velhos. Bora lá? E a grande pergunta que vai guiar a gente hoje é exatamente essa. O que é que está de verdade por trás daquela fumaça do cachimbo e da fala tão simples dessas entidades? É hora da gente dar um chacoalhão nas nossas próprias noções pré-concebidas sobre esse arquétipo do ancião escravizado. Vamos tirar essas camadas mais superficiais para entender as engrenagens ocultas desse tema, que é simplesmente fascinante. Bom, para a gente não se perder, nosso roteiro hoje é o seguinte. 1. O arquétipo do ancião. 2. Tecnologia e botânica. 3. Pedagogia da linguagem. 4. Fronteiras religiosas. 5. Psicologia do acolhimento. E 6. O impacto sociocultural. Bem direto ao ponto. Então, começando. Seção 1. Origens. O arquétipo do ancião. Olha, essa imagem do idoso escravizado não é só um retrato triste do passado, não. Na verdade, ela representa a resistência máxima, tanto biológica quanto espiritual, contra um sistema colonial que a gente sabe que era brutal. E o mais incrível, cada detalhe desse arquétipo tem uma função clara. A velhice, por exemplo, sobreviver até ficar velho naquelas condições era um absurdo de difícil, então isso traz uma autoridade moral inquestionável. Aquela postura mais curvada, claro, reflete o peso do trabalho pesado, mas no ritual ela serve para desmanchar o ego humano através da pura humildade. Até as coisas do dia a dia viram ferramentas de energia. Sobreviver à escravidão foi uma maestria tão grande que eles pegaram a dor absoluta do passado e transformaram numa ferramenta de ensino para curar o presente. É de arrepiar. E aí a gente esbarra na palavra Aruanda. Quando a gente ouve nomes como Congo, Angola ou referências a esse mítico quilombo celestial de Aruanda, é super importante sacar que não são só sobrenomes jogados ali ao acaso. São indicadores exatos de linhagem espiritual e de onde aquele conhecimento veio. Aruanda é a representação da libertação total. Um plano evoluído onde todo aquele conhecimento que antes era reprimido pela escravidão agora flui e é compartilhado com todo mundo livremente. Seguindo em frente, seção 2, Tecnologia espiritual e botânica sagrada. Agora a gente vai desmistificar aqueles hábitos físicos deles. O que parece corriqueiro é, na verdade, uma baita tecnologia energética em ação. E a palavra mágica aqui é axé. O axé é essa força vital que vai se acumulando com o tempo. Na visão africana, o ancião é justamente aquele que juntou axé de sobra para conseguir guiar a comunidade. Nas religiões afro-brasileiras, essa autoridade moral se junta com uma energia botânica fortíssima, dando a eles a capacidade de manipular fluidos invisíveis para curar. Sabe aqueles hábitos que parecem super mundanos? Tem um propósito cirúrgico ali. O cachimbo não é um vício da entidade, é tecnologia invisível operando. A fumaça funciona como uma defumação pontual, super focada, para limpar bloqueios e larvas astrais, além de servir como uma âncora que ajuda a manter o transe de quem está incorporando. E o cafezinho? Pode esquecer a ideia de que é para manter todo mundo acordado. O café representa a força magnética da Terra. Ele entra no ritual para dar um choque de consciência em quem está ali buscando ajuda. E de quebra cria aquele clima imediato de hospitalidade, de confiança. E as ervas? Bom, os pretos velhos são mestres absolutos da medicina popular brasileira. Eles não prescrevem só o lado químico da planta, mas o axé, a energia dela. A arruda serve para quebrar inveja, a guiné corta a magia negativa, a alfazema dá aquela acalmada emocional fenomenal. O pulo do gato é que a folha não é só uma folha, é um filtro biológico. A entidade usa a planta para meio que puxar as energias desequilibradas do corpo humano direto para a estrutura vegetal. É manipulação magnética pura. Indo agora para a seção 3, a pedagogia da linguagem simples. Quando a gente presta atenção em como eles falam, dá para ver que é uma ponte emocional construída de propósito. O tal do preto português é super mal interpretado. Tem gente que acha que é falta de instrução, nada disso. Essa simplificação gramatical, essa troca de sons e o uso de palavras de origem banta são escolhas pedagógicas brilhantes. É um jeito de falar desenhado milimetricamente para driblar nossa arrogância intelectual. Desarma aquele nosso ego inflado e força a comunicação a sair da barreira da mente e no bater direto no coração. Quer ver um exemplo prático? O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus é nada. Esse ditado clássico resume a ética deles. É uma visão baseada em muita humildade, paciência e resignação. Mas preste muita atenção. É uma resignação que entende que o relógio divino funciona diferente do nosso. Não tem absolutamente nada a ver com ficar passivo ou aceitar injustiça social calado, tá?
Muito bem, seção 4, fronteiras nas tradições religiosas. Aqui é muito legal a gente colocar os pingos nos is. Como isso se encaixa nas diferentes religiões? No candomblé tradicional de nação, o foco principal é o culto aos orixás e a manutenção dos ritos africanos, e o culto aos ancestrais fica num espaço um pouco mais reservado. Agora, na Umbanda e no Omolocô, a história muda de figura. Essas tradições integram os pretos velhos publicamente, bem no centro da religião, eles são pilares ali, focando pesado na caridade espiritual e no contato direto com quem vai lá procurar ajuda. Para a gente visualizar isso rolando num terreiro durante uma gira, é quase clínico de tão estruturado que é. Começa com o riscar o ponto, desenhando aqueles símbolos geométricos no chão que funcionam como chaves de acesso. Depois vem o passe de estalo, onde o som e o estalo dos dedos perto das articulações desfazem nós energéticos pesados. Em seguida, o sopro da vida para dar aquela limpada no campo mental. E fecha com a bênção com a guia, que é usar o rosário de sementes para selar a proteção da pessoa. O negócio é super metódico. Seção 5. A psicologia do acolhimento. É aqui que a mágica psicológica acontece. O ambiente do terreiro funciona como uma baita psicoterapia simbólica. Se a gente trouxer o Carl Jung para a conversa, estamos olhando para o arquétipo do sábio ancião. Aquele clima todo do terreiro altera sutilmente a nossa consciência, e a gente consegue ter uma abertura emocional rara. A mente moderna simplesmente abaixa a guarda. Por quê? Porque a gente percebe que está abrindo o coração para alguém que, simbolicamente, já viu de tudo, já sobreviveu a tudo e vai guiar a travessia da crise sem dar nenhum julgamento apressado. E tem uma dinâmica muito bonita de forças nisso tudo. A gente tem os vovôs, que normalmente são percebidos com essa energia de mestres da lei cósmica, focados no conhecimento histórico e nas ervas. E temos as vovós, as pretas velhas. Gente, que potência feminina indescritível. Elas são o colo em pessoa. Trazem aquela energia maternal antigona, cujo foco maior é cicatrizar a psique, nutrir o emocional e desmanchar traumas e mágoas familiares que estão lá, enraizados no fundo da alma. Chegando na nossa última parada, seção 6, impacto sociocultural e desmistificação. Saindo da esfera individual e olhando para o coletivo, o impacto social disso é um soco no estômago, num bom sentido. Imagina só, a gente vive numa sociedade que historicamente sempre colocou num pedestal a estética europeia e a juventude. Aí, de repente, a gente vê uma pessoa que muitas vezes ocupa um lugar de alto privilégio social, se ajoelhando no chão, num terreiro, para ouvir os conselhos sagrados de um espírito negro, velho e curvado. Isso quebra a espinha dorsal do racismo estrutural na hora. É uma subversão simbólica imediata que pavimenta um caminho real para a harmonia na sociedade. E para a gente amarrar toda essa explicação de hoje, tem até uma fórmula matemática para a coisa. A eficácia do ritual é igual ao conhecimento botânico somado com a manipulação da energia, e isso tudo multiplicado pela fé de quem está recebendo o atendimento. O que isso prova? Que a tradição pode usar a tecnologia espiritual mais avançada do mundo, mas ela sempre, invariavelmente, vai exigir a abertura genuína e o coração receptivo da pessoa para que a cura funcione. Para encerrar, a gente deixa essa reflexão provocativa no ar. Onde é que se conquista a verdadeira liberdade? Depois da gente decodificar a história, as plantas e a forma de falar dessas entidades incríveis, a maior lição que os pretos velhos ensinam é bem cristalina. As correntes mais difíceis de quebrar são aquelas erguidas pela nossa própria mente. E a maior libertação que a gente pode experimentar não vem de fora. Ela sempre será aquela conquistada no silêncio, de forma humilde, lá no fundo de nós mesmos. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima análise.